Delação secreta do INSS vai jogar o Lula na prisão. E simplesmente o fato que acaba de acontecer neste exato momento, a prisão de mais um indivíduo relacionado ao INSS, só reforça a minha tese que eu já falei várias vezes para vocês. Existe um roteiro e o roteiro é soltar os fatos e expandir as investigações, aprofundar nas provas, perto das eleições. Neste exato momento, a gente está mais ou menos um mês e meio de 2026 e há mais ou menos 11 meses das eleições. Dito isso, é o momento para você começar a aquecer a chapa, para jogar as provas irrefutáveis quando a gente estiver mais perto das eleições. Uma coisa que você precisa entender é que o brasileiro, e na realidade nem só o brasileiro, a raça humana tem uma capacidade de adaptação muito grande. E isso é o motivo que a gente é a espécie mais populosa do planeta Terra. Mas tem o lado negativo. A gente se adapta tanto que a gente se acostuma. Ter um presidente que foi preso. A gente se acostuma a escândalos que já transferiram aí para bolsos indevidos mais de 4 bilhões. Foram 6 bilhões, mas no governo Lula, se eu não me engano, foi 3,9 bilhões. A gente se acostuma ao filho do presidente estar em uma casa que foi visitada pela Polícia Federal. A gente se acostuma. Nesse exato momento, a gente não está acostumado. Neste exato momento, a reputação do Lula está caindo por causa disso. Neste exato momento, ele perde voto. Mas, daqui a 6 meses, isso não mexe mais o ponteiro. E a grande comprovação desse fato, além de vários eventos anteriores na história do país, na história do mundo, o fato que eu posso comprovar para vocês é a própria crise do INSS. Quando saiu o INSS foi um escândalo, Lula, a reputação do Lula foi para baixo, e corrupção, e agora ele não consegue se eleger mais. E agora, nesse exato momento, há 48 horas atrás, o INSS não tirava mais popularidade do Lula, não tirava mais voto do Lula. Mas nesse exato momento, a contratação futura é o contrário disso. Como assim, Floriano? Simplesmente prenderam hoje o indivíduo associado ao governo Lula e associado aos desvios do INSS. Estão tentando associar o Bolsonaro, mas não consegue. As próprias pesquisas já mostram que a população não tem uma visão do Bolsonaro com corrupto. Então você tentar associar o Bolsonaro, não vai rolar. Mas associar o Lula é extremamente fácil. Isso que está acontecendo nesse exato momento. E o que vai sair, que é a grande esperança da gente aqui, minha e sua, provavelmente, é a delação. Porque a delação é uma contratação de fatos futuros. No momento que o cara fecha a delação, ele vai falar assim: eu vou mostrar coisas que você não sabe e eu vou mostrar para você vários fatos e dados que vão te ajudar nas investigações. E aí eu vou pegar e falar assim, ó, Zezinho estava envolvido. Aí eu vou provar. Tem um e-mail, tem não sei o que, ele pega e tem uma casa que é um bunker financeiro em tal lugar, aí a Polícia Federal vai lá, bate na casa, invade, descobre que era fato, aí eu ganho credibilidade e aí minha delação começa a ser aceita e eu consigo diminuir minha pena e tudo mais. É assim que funciona. Ou seja, eu vou entregar, o delator vai entregar vários fatos e dados, a Polícia Federal vai investigar e isso vai vazar para a mídia e na mídia isso vai deteriorar completamente a imagem do Lula. E a gente tem que entender o seguinte, se o Lula tivesse associado com muita proximidade, com aquelas ligações energéticas, como já teve no passado, com a STF e outros membros do Centrão e outros indivíduos, eu falaria que, cara, beleza, tem uma esperança, mas é bem escassa. Mas agora que o Lula está sendo abandonado, é uma esperança real. É uma esperança que você pode sorrir à toa, porque a chance disso acontecer é muito grande. E temos um ponto, a gente tem vários steps de segurança, como assim? Você tem delação do INSS, que tem tudo para ser bombástica, a gente tem investigação no Ministério da Educação, que encontraram o filho do Lula na casa lá, que foi investigada pela Polícia Federal, a gente tem os casos que estão engavetados, mas eu acho que não estão engavetados, que vai sair mais informação. A questão do carbono oculto, tem também o PT que recebeu, saiu ontem essa notícia, eu mandei, recebeu dinheiro no INSS, o PT saiu mais uma coisa aí, já é outro ponto. A gente tem um processo ao governo Lula e tem ao partido, são dois pontos diferentes que devem bater de forma similar. Tem isso também, tem a questão dos pescadores, ou seja, tem muita coisa engatilhada. E a gente não precisa de que tudo dê certo, a gente precisa de alguns pontos dando certo em setembro. Em setembro tem que ter data, infelizmente tem que ter time. Como eu falei, se for muito agora, o pessoal esquece, se for depois, o pessoal já elegeu o Lula. Ou seja, a gente está entrando em um ponto
importante você compartilhar os vídeos. Por exemplo, o vídeo que eu postei sobre o filho do Lula, isso demorou muito para repercutir. Agora tá repercutindo nas redes sociais. Eu não tinha visto nada disso. Ou seja, vocês têm que compartilhar, você tem que fazer a sua parte. Eu tô fazendo a minha, mas você tem que fazer a sua. Dito isso, vamos começar com o pé direito, que eu vou te especificar tudo o que tá acontecendo. E a maior vergonha para mim, eu tô bem revoltado com a COP30. A COP30, o orçamento estimado é de 1,3 bilhões. Tá tendo vazamento no teto, alagamento em algumas áreas, uma comida extremamente cara, o ar-condicionado é feito por diesel e uma COP que quer acabar com combustível fóssil, poderia acabar com combustível fóssil durante o evento. Desliga todos os geradores de diesel e vê como que acontece. Olha o que acontece com o mundo sem combustível fóssil. É uma grandíssima vergonha. Mas curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito, como sempre. Primeiro ponto que eu tenho que te convidar, como sempre, adquira dolarzinhos, aprenda a investir. Crie seu respaldo financeiro. O dólar já deu uma subidinha. Eu falei pra vocês, o dólar chegou a bater 5,27, já deu uma subidinha. Mas eu não tô falando pra você investir em dólar pensando que o dólar vai subir amanhã. Investe em dólar pra você ter um colchão financeiro. Porque historicamente o dólar sobe. Se você quer aprender a investir em dólar detalhadamente, tem o meu e-book que eu te ensino. Desde você pegar o seu real, converter para dólar e depois esse dólar você conseguir alocar em investimentos americanos, em investimentos internacionais para você ter rentabilidade em dólar. Então faça a sua parte que eu vou te ajudar aqui. E lembrando que todo mundo que comprar agora vai pagar apenas R$ 49,90, vai ter acesso à plataforma do e-book, que vai ser atualizada de forma gratuita, você não vai pagar mais nada por isso. E também eu vou adicionar aulas na plataforma, vou adicionar vídeos na plataforma e você também não vai pagar nada mais por isso. Então aproveita. E agora vamos começar com o pé direito nesses comentários aqui. Normalmente eu não concordo muito com a ONU. A ONU tem um viés ideológico gigantesco. Mas olha esse comentário da ONU contra a COP30. Olha, a ONU escreveu uma carta ao governo brasileiro exigindo a revisão imediata das condições de segurança e infraestrutura da COP30 aqui em Belém. A carta ela foi assinada pelo secretário executivo sobre mudança do clima nas Nações Unidas, o Simon Stiell. Ele disse no documento que autoridades federais e estaduais deixaram de garantir segurança e condições básicas de infraestrutura e apoio logístico exigidas para o evento. O Stiell ele afirma que houve falha operacional quando os ativistas invadiram parte da Zona Azul e apontou problemas de infraestrutura, por exemplo, ar-condicionado estragado, excesso de calor, infiltração por causa das chuvas. Não, é bizarro, porque ar-condicionado estragado queimando diesel a rodo, tá? Banheiro sem água, fila para alimentação, instalações consideradas aquém dos padrões pactuados pelo Brasil quando assumiu o compromisso de ser é uns padrões abaixo do salubre, né? Tá insalubre a questão. Sede da COP30. Mas isso aí eu acho bom, tá? Eu acho bom faltar água, porque o gringo entende que o Brasil não tem saneamento básico em todos os lugares. É bom ele sentir calor para ele entender também que o brasileiro não tem acesso ao ar-condicionado, a maior parte dos brasileiros. É bom ele entender isso. É bom ele entender que o evento pode ser invadido, porque o Brasil é inseguro, não tem segurança. Tá errado? Não tá errado. Ele está tendo a experiência do Brasil. Bem-vindo! Welcome! É uma grandíssima vergonha. Sabe o que mais me incomoda? É que nem ser ruim. O que me incomoda é que paga caro pra ser ruim. Se fosse a COP mais barata, eu falava, é a COP mais barata, tudo bem. Ah, se fosse a COP... Não, a COP cara, tão cara quanto as outras em todos os lugares do mundo e simplesmente é incompetente. Por quê? Pra onde você acha que foi o dinheiro que deveria ter uma estrutura bem feita? Pra onde você acha que foi o dinheiro dos ar-condicionados? Pra onde você acha que foi o dinheiro da água do banheiro? Pra onde você acha que foi o dinheiro? Aí é uma questão. Agora, pra descontrair, meus queridos, eu vou te mostrar essa propaganda aqui da Havan que precisa ser divulgada. Eu normalmente não faço propaganda pra ninguém, não tô recebendo nada pra fazer isso. O que eu vou receber aqui é o seu entretenimento e o meu que eu já recebi. Presta atenção nisso aqui. Olha quem tá de volta! Ela voltou. A promoção mais pedida da Havan. Secador do setor de eletro em 10 vezes. Esse cara, ele merece ser rico. Esse cara da Havan, o careca da Havan, ele merece ser rico. O cara é bom, pô. O cara é bom, o cara é bom. Vocês nunca me viram fazer uma propaganda aqui, sem ser do meu próprio e-book aí. Vocês nunca me viram. E agora eu tô fazendo uma propaganda de graça pro cara. Não tem como não fazer. O cara é um gênio do marketing. Ele merece o dinheiro que tem, pô. E além que também ele mandou lá os colchões pra questão do ciclone que teve lá no sul. Então é um cara que realmente merece uma divulgação gratuita aí. Dito isso, agora vamos já pro fato que eu iniciei esse vídeo, que é as eleições de 26. E as eleições de 26 estão... como que eu posso falar? Fragilizadas. A base da eleição pro Lula tá fragilizada em vários pontos. Esse aqui é um deles. Presta atenção. Caso, André, é muito interessante, porque essa diminuição ela se repete em todos os outros candidatos. Ela também se repete quando o presidente Lula enfrenta
o Ratinho Júnior no segundo turno, era 44-31 e agora a diferença é 40-35. Ela também se repete quando o adversário é o Romeu Zema, era 47-32 e agora é 43-36. Enfim, até mesmo com o Caiado, 46-31 e 42-35. Então é muito importante mostrar que qualquer um desses 4 governadores, ele ganha a questão de ser o candidato antipetista, né? Ele ganha Isso que ele vai falar agora, eu não vou acrescentar, eu não vou permitir que ele fale o resto. Por quê? Porque essa pesquisa da Quest, então essa análise que ele vai fazer é uma análise muito refinada e eu não tenho um alto grau de confiança nessa pesquisa. Mas a direção eu acho que está correta. Qual que é a direção? Que simplesmente o Lula perdeu espaço por causa da discussão da segurança pública. Ele perdeu espaço, isso é um fato. Todos os indivíduos ganharam pontos percentuais em comparação a ele em relação às outras pesquisas. Ou seja, a segurança pública já está batendo. E lembrando, é uma pesquisa, na minha concepção, um tanto que enviesada. Ou seja, o impacto deve ser muito maior. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Bolsonaro pede ao STF para receber Castro em encontro específico. Ou seja, amigos, entenda o seguinte, o Bolsonaro tá isolado, o Bolsonaro tá com uma comunicação limitada, mas o jogo tá rolando. Isso acontece logo após que ele também pediu para receber o Tarcísio. O que a gente deve imaginar? Ele vai costurar um apoio do nosso querido Cláudio Castro com o candidato que ele vai indicar, que tudo indica nesse exato momento, que é o Tarcísio. Tem 2 boatos muito relevantes e que fazem sentido. Indicação do Tarcísio com o vice Flávio Bolsonaro ou indicação do Tarcísio com o vice Michele. Na minha concepção, considerando um comentário que tem do Ciro Nogueira, dizendo que o Bolsonaro teria ganhado as eleições se ele tivesse aceito colocar uma mulher como um vice nas últimas eleições, eu acho que o Bolsonaro vai tender a corrigir, com aspas, que não tem como saber se ele ganhava realmente, ele ganharia mesmo, vai tentar corrigir esse equívoco que deve pesar na mente dele, já que ele perdeu por 0,5% de votos, isso deve pesar na mente dele, ou se ele deve colocar a Michele. Tá? Essa é uma análise psicológica, um chute meu, tá? Se ele for colocar o vice de alguém, ele vai colocar a Michele porque é uma mulher e ele deve ter um sentimento ruim por não ter feito isso anteriormente. E tem vários líderes de partido e vários analistas políticos, mas não tô falando analista de política de televisão, não. Analista político que vive a política, tipo ex-político, indivíduo que realmente entende como funciona. Ele tem essa visão também, várias pessoas. Então, ele deve sentir que perdeu as eleições por causa do caso da Zambelli e tudo mais, por vários erros. E como foi uma margem muito pequena, qualquer pequeno acerto, qualquer pequena mudança teria feito ele ganhar. Ou seja, na minha sugestão é isso, mas ele vai querer costurar com o Cláudio Castro, que está fazendo um mega trabalho agora, e está ganhando muita reputação, muita popularidade, para o Cláudio Castro apoiar também, e vai costurar provavelmente uma candidatura do Cláudio Castro para o Senado. E o Senado da direita está vindo quente, tá? Tem muita gente com alta capacidade. Agora presta atenção, no choro é livre, não é mesmo, meus amigos? Simplesmente o Barroso criticou o Trump. Obviamente não pode, Estados Unidos tem que criticar, né? E vamos ser sinceros, o Barroso foi um cara que me surpreendeu com um grau de ignorância e pouca capacidade estratégica. Ele saiu do STF, perdeu todo o poder dele antes de negociar uma volta de visto, antes de negociar com o governo Lula, antes de negociar qualquer coisa, ele só largou. É um desespero. Provavelmente ele viu a família dele sendo prejudicada por causa da questão do visto e ele tomou uma decisão sem pensar. E o que é triste. O que é triste porque ele poderia ter negociado e beneficiado o Brasil. Presta atenção agora nesses comentários aqui, ó. A oportunidade de entrevistar o governador da Califórnia, que esteve aqui, o Gavin Newsom. Ele falou que, na visão dele, o Trump entregou para a China a liderança, o protagonismo, pela ausência dele aqui. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Eu entendo o ponto sustentado pelo professor, que faz todo o sentido, mas, evidentemente, a ausência de uma liderança global como os Estados Unidos e o país responsável pela segunda maior quantidade de emissões de dióxido de carbono no planeta, evidentemente, é uma ausência sentida. Porque, e pior do que a ausência sentida, é uma postura de negacionismo em relação ao que a ciência já constatou que é um problema. E o problema da ciência é que ela é verdadeira mesmo quando você não acredita nela. Portanto, nós temos um problema e é uma pena. Tá chorando. E eu vou fazer um comentário pra vocês que eu gostaria muito que vocês entendessem com maturidade, tá?
Entenda o seguinte, eu não tinha esse pensamento até terminar de ler um livro sobre lá a evolução da China em correlação aos Estados Unidos. E na China, a ciência foi um embasamento para a doutrina da China de filho único. A doutrina da China de filho único equivale a um exatamente, liquidações de crianças, literalmente, tanto dentro da barriga quanto externamente, de mais de 300 milhões de indivíduos, ou seja, um Estados Unidos inteiro, mais que a população inteira do Brasil. Isso é meio que comprovado, é um consenso se você for ler a história da China. E foi embasado na ciência, porque na teoria eles teriam muitos chineses, teria muita gente, muita população, e não teria comida para todo mundo e ia prejudicar o crescimento econômico da China. Algo que foi, depois, e nesse exato momento, retratado como um grande erro. E isso saiu um custo gigantesco, um custo humanitário, porque foram 300 milhões de vidas e muitas mulheres traumatizadas, porque as operações feitas eram muito pesadas, e tudo isso embasado na ciência. A ciência é o grande ponto de conhecimento, mas a ciência erra. Por isso que você tem que escutar vários pontos distintos para chegar à verdade. Eu não estou dizendo que o que o Barroso está falando está errado sobre aquecimento global. Não, longe disso. Estou falando que tudo tem que ser crítico, a gente tem que criticar tudo, a gente tem que analisar com profundidade os danos em todos os momentos. E essa questão de acreditar na ciência cegamente não é bom. Você tem que considerar todos os fatores. Todos os fatores. Obviamente, quanto mais comprovação científica, mais credibilidade você tem que dar. Esse é o fato. Dito isso, só gostaria de fazer esse comentário e vamos seguir agora. Presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é uma cena triste e ruim, mas eu acho que é importante compartilhar esse tipo de cena, porque eu vou querer que você me responda uma coisa no comentário. O indivíduo, o assaltante, o criminoso que fez isso com esse indivíduo que eu vou te mostrar agora, você acredita que ele está preso ou está solto? Me responda isso. E no final eu vou fazer por que eu estou fazendo essa pergunta. Você acredita que ele está preso ou está solto? Presta atenção no que esse indivíduo aconteceu com ele. Eu vou tirar o som que não vai dar erro. Olha aqui, ó. Ele foi assaltado, aí, pelo que eu entendi, ele recebeu um disparo e ele ficou tetraplégico. Um cara saudável, um cara trabalhador. E é isso. Agora ele tá aí, ó, tentando se reerguer do zero. Isso é muito triste. Eu vou te reforçar a pergunta. Você acha que o cara que fez isso com ele tá onde? Tá preso ou tá solto? Ah, Floriano, você sabe se ele tá preso ou tá solto? Eu não sei, sendo sincero. Mas eu acredito que o sentimento da maioria das pessoas que tá assistindo esse vídeo é que ele tá solto. E eu acho que o sentimento da maior parte dos brasileiros é que ele tá solto. E essa sensação, que é a pior sensação, essa sensação nojenta da nação brasileira, é a sensação de impunidade. Não importa se ele tá preso ou tá solto, mas 90% das vezes que você for afirmar que o indivíduo tá solto, ele vai estar solto. 90% faria um número aleatório, mas a maior parte das vezes é isso, você vai estar certo. Porque a maior parte das vezes que o indivíduo é preso, quando acaba de assaltar, ele já tem passagem na polícia. É muito alto. Aqueles indivíduos que foram liquidados lá no Complexo do Alemão, 80% tinha passagem na polícia. 80%, isso é normal? Não deveria. E aí você vê essa cena como? Isso é ele hoje, mas poderia ser você. Ah, Fernando, ele reagiu? Nem sei se ele reagiu. Mas tem vários casos populares de indivíduos que não reagiram e mesmo assim foram letalizados. Porque isso aqui é você ser letalizado. Não tô falando que ele faleceu, mas ele, prejudicou a vida dele. Todo mundo entende que a vida dele agora tá bem diferente do que era antes. E provavelmente ele preferia ter todas as habilidades anteriores. Isso aqui além de causar um dano pro Estado, porque é um cara que trabalhava, pagava imposto, e agora é um cara que vai receber benefício, e tá certo de receber benefício, esse cara merece receber benefício, porque a sociedade falhou com ele em dar segurança pública, tem que dar benefício pra esse cara, isso eu concordo, mas é um cara que agora não vai agregar tanto pra sociedade como agregava antes, prejudica a sociedade como um todo. E o indivíduo que fez isso com ele vai virar também um peso pra sociedade, que não deve estar preso, se não tiver preso vai virar um peso porque vai continuar roubando, se estiver preso vai virar um peso porque tá preso e o Estado que vai pagar isso e ainda, se duvidar, vai ter ainda auxílio pra família dele. Família do preso vai ter auxílio. O certo seria pegar esse auxílio e dar para esse indivíduo também. É uma grande vergonha, amigos. É uma grandíssima vergonha. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Mas agora normalizamos no Brasil a ideia de que o ministro... Agora já saímos para outro patamar, agora é STF, política novamente. O Supremo é um cargo de confiança do presidente da República. Como se fosse um ministro de Estado, né? Exatamente, como se fosse um ministro de Estado. E me parece que esse não era o espírito da Constituição brasileira quando ela foi formulada lá atrás
em 1988. O ex-presidente Bolsonaro utilizou a confiança como critério fundamental para a escolha do ministro do Supremo. E agora o presidente Lula, na sua terceira indicação, escolhe um terceiro nome da sua mais absoluta... Ele percebeu isso agora? Mas, amigo, vocês apoiaram ele nas eleições, você apoiou todas as mentiras, a Globo News apoiou todas as mentiras do Lula nas eleições, agora não pode reclamar, né? Mas agora tem um ponto positivo, ó, presta atenção nisso aqui. Primeiro, para Paulo Gonet, o que importava era ser reconduzido, né? Foi apertado, lembrando que na primeira indicação dele, ele teve 65 votos a favor. Agora 20 a menos 45 votos. Já era esperado que ele teria menos votos do que na primeira vez. Afinal, ele foi o responsável por fazer a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Desagradou e muito, mas muito, a oposição. Mas mesmo assim, os senadores governistas, eu estava lá no Senado na hora, eles estavam calculando ali que Gonet teria entre 48 a 52 votos. E aí, eu estava conversando com eles antes de sair o resultado. Quando saiu o resultado, dando só 45, a cara de surpresa estava estampada ali no rosto de boa parte dos senadores ali no plenário da casa, né? Aí eu conversei com eles, ó. O que aconteceu? Eles falaram, primeiro, importante, Paulo Gonet passou. A gente sabia que ele ia passar, podia passar com menos votos, mas não imaginávamos que seria tão poucos assim. Só 4 a mais do que o mínimo necessário. São 41 votos necessários, pelo menos, para aprovação. Eles disseram o seguinte, olha, isso para Paulo Gonet está resolvido, mas para frente significa um sinal de alerta, segundo os senadores governistas, para o presidente Lula na indicação daquele que vai substituir Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Lula já tomou a decisão, que vai ser Jorge Messias, e com os senadores com quem eu conversei ali no plenário do Senado, disseram, olha, hoje Messias teria muita dificuldade para ser aprovado, ou talvez nem fosse aprovado. Eu conversei com o senador... Ou seja, o jogo tá mudando bastante, vocês conseguem compreender? O vídeo que eu postei anteriormente ontem, eu falei disso, o STF tá largando a mão, o STF vai parar de pressionar para aprovar o Messias, porque eles querem o Pacheco, ou seja, o racha tá completo. Agora vamos entrar no INSS. PF prende ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, por fraude e corrupção. Polícia Federal prendeu o ex-presidente do INSS, suspeito de participar de esquema de fraude e corrupção envolvendo autarquia responsável pela Previdência Social. Operação mira supostas irregularidades ligadas à concessão de benefício. A gente já sabe a essência. Esse indivíduo era ministro do Lula, associado ao Lula, fotinha com Lula, bate no Lula. Agora presta atenção nessa constatação. A prisão de Stefanuto, em especial, ela é extremamente importante para o governo do presidente Lula em termos de desdobramentos políticos. Claro que a prisão de José Carlos Oliveira também tem muita a tornozeleira eletrônica cautelar imposta a José Carlos Oliveira também tem a sua relevância, tem a sua importância, mas o fato de um integrante de um posto tão alto no governo do presidente Lula terminar preso após o andamento das investigações da Polícia Federal é extremamente forte do ponto de vista político, dada a aproximação do ano eleitoral. Primeiro, quem é Alessandro Stefanuto, como que ele chegou até o comando do INSS e de que forma que ele também deixou o cargo em meio a suspeitas de omissão, para dizer pouco, a respeito desse esquema de fraude de aposentadorias. Ele era filiado ao PSB, como disse a Isabel, como ela contou ali muito bem, deu esse contexto para a gente, só que ele foi indicado para o cargo por Carlos Lupe, que era ministro da Previdência do governo do presidente Lula. Para quem não se lembra, inclusive, Carlos Lupe chegou a dizer ali no auge da crise que assumia integralmente a responsabilidade por essa nomeação, porque o PSB, partido do então presidente do INSS, veio a público rapidamente para dizer, olha, não fomos nós que indicamos o Stefanuto para comandar
o INSS, para tentar ali desvencilhar o partido. Perfeito, você entendeu que eles estão tentando desvencilhar, mas não vai rolar, essa é a grande realidade. Agora, presta atenção na análise da TV Globinho, presta atenção. Dá para ver que esse escândalo ainda tem potencial para ir muito além do que ele já foi. Se você for pensar que nós temos aí vários políticos que patrocinaram essas pessoas dentro do INSS e que o próprio Stefanuto, em princípio, não foi preso e que, mais ainda, não há ainda nenhuma delação fechada. Delação. Não tem ainda fechada, mas tem algumas sendo negociadas, ela vai falar isso. Nenhum desses réus. Então você consegue imaginar um quadro em que ainda há várias camadas de informação que podem surgir e muita gente ainda pode ser envolvida. Eu publiquei no blog no início da semana que um desses principais cabeças do esquema, o empresário Maurício Camisotti, já está tentando negociar uma delação com a Polícia Federal. Por enquanto, bateu na trave porque ele mandou recados dizendo que quer falar, que quer ajudar, porém, ainda não se chegou a um acordo, porque, como sempre nesses casos, a Polícia Federal diz assim, olha, se você quer ajudar, se você quer fechar um acordo de delação, você precisa fornecer informações novas e está disposto a devolver o dinheiro que você Eu acho que ele não está disposto a devolver o dinheiro, acho que por isso que deu errado. Aí a coisa deu para trás um pouco. Mas até o presidente da CPI do INSS hoje comentou isso. Você tem também outro personagem que é central nessa trama, que é o famoso careca do INSS. O carequinha, eles estão guardando o carequinha na prisão para pressionar o homem para ele abrir. Se o careca abrir, o jogo vai pro beleléu. E tem aquela teoria dos jogos que é o seguinte, o Stefanuto e o careca não precisam de 2 delatores, precisa de 1. Ou seja, qual que é a ideia da Polícia Federal que deve estar rolando já esse terror psicológico? Falar, a gente está negociando com o careca, você não vai falar nada? E vai falar pro careca assim, a gente tá negociando com o Camisotti, você não vai falar nada? Ou seja, começa uma corrida para quem entrega mais para conseguir se livrar. Porque alguém vai ser engavetado, alguém vai ser pego para Cristo para conseguir reverter os votos que o Lula tá perdendo. Ele vai falar, como a Polícia Federal funciona no meu governo. Mas se alguém delatar bem delatado, aí a vaca vai pro brejo para ele. E você tem uma quantidade enorme de entidades que, assim como a Conafer, que é uma das maiores, distribuíram esse dinheiro desviado do INSS em propinas. E só para lembrar, por fim, Natuza, o Alessandro Stefanuto, conhecido como italiano, tá aqui na decisão do ministro André Mendonça, que o apelido dele nas mensagens era italiano, ele fez parte da transição de governo do presidente Lula. E ele já recebia, segundo a própria decisão, propinas antes de virar diretor-presidente do INSS. Então, tem muita coisa para aparecer ainda, acho que está evidente que esse escândalo tem um potencial muito grande e é o que você falou, Natuza, vem do governo Bolsonaro, então hoje teve um ex-ministro do... Vem do governo Bolsonaro, não pega isso, tenta, mas não pega. Pode tentar, a gente deixa você tentar, mas não vai rolar, social Bolsonaro, não vai rolar. Bolsonaro que foi alvo de busca e apreensão, mas à medida que você vai abrindo as cascas, né, revelando as camadas do escândalo, é que nem uma cebola, você vai abrindo e vão surgindo novas revelações. Eu acho que esse escândalo tem potencial de causar bastante estrago político, mais para o governo Lula, por razões óbvias, já que a maior quantidade de... 6 bilhões de desvio, 3,9 foi no governo no Lula. Se deixasse, ia bater 10. Acordos de cooperação técnica foi fechado, a maior quantidade foi fechada no governo Lula, mas a coisa é ecumênica, viu, Natuza? Tem todo tipo de político, de todas as camadas e todos os partidos. O que dá para ver é que esse escândalo ainda... Tentou passar pano, mas não consegue. Porque ela está associando e tentando associar o governo Bolsonaro. Por causa disso aqui, ó. Fraude no INSS, ex-ministro do Bolsonaro, vira alvo da PS e usará tornozeleira. Polícia Federal cumpriu o mandato nesta quinta-feira, ó. Ontem teve mandato na casa do filho, na casa da esposa, do ex-esposa do filho, e agora tem mandato na casinha não, pra cima do Stefanuto e INSS, incluindo esse indivíduo aqui também. José Carlos, ex-ministro do Trabalho da presidência Jair Bolsonaro, hoje rebatizado como Amarrabad, não entendi, ele foi rebatizado? Na nova fase da operação, não entendi, o nome dele mudou, o nome dele era
Vou até ler de novo aqui que eu tô perdido, me perdoa aí. Ó, José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e da Previdência do governo Jair Bolsonaro, hoje rebatizado como Ahmad Mohamed Oliveira Andrade. O cara mudou de nome. Que loucura! Nunca vi um Brasil na nova fase da operação sem desconto. Oliveira foi alvo, mas aí Oliveira... que ele continuou com Oliveira no nome. Mas ele virou Ahmad Mohamed. Vou mostrar isso pra vocês, não é possível isso aqui. Olha isso aqui, ó. Ela tá falando que mudou o nome, me perdoa focar nisso aqui, ó. Ahmad Mohamed. O homem mudou o nome. Oliveira foi alvo de busca à autoridade de justiça e irá usar tornozeleira eletrônica. Ele é investigado por possível participação nas irregularidades que atingiram milhões de beneficiários em 2019 e 2024, segundo a PF. Ou seja, ele continuou no governo em 2024. Ou seja, teve chancela do Lula. Movimentaram até 6,3 bilhões em cobranças não autorizadas. A defesa do ministro ainda não se manifestou. A ofensiva ocorre no mesmo dia em que a PF prendeu 10 suspeitos, entre eles Alessandro Stefanuto, do governo. Ou seja, meus queridos, a cobra vai fumar e eu espero muito que você já tenha uma pipoquinha aí, porque o negócio vai ficar muito interessante. Dito isso, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você quiser contribuir para o canal, você pode fazer o Pix aqui de qualquer valor que você contribui para o canal, então muito obrigado. Compartilhe o vídeo e sempre transmita as informações presentes, nem compartilhe o vídeo falando para as pessoas, comunica o que está acontecendo no Brasil, porque o brasileiro informado nunca mais vai votar na esquerda. Então faça o papel que eu estou fazendo o meu aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.